Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos com mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou responder uma pergunta muito frequente aí na hora de projetar, de fazer um projeto elétrico de um quadro de distribuição. Afinal, eu devo colocar disjuntor como circuito reserva? Eu devo limitar essa carga ou não devo limitar essa carga? E para isso a gente vai trazer algumas questões aqui que a 5410 traz para a gente diferenciar capacidade de reserva com espaço reserva, e a partir disso a gente vai determinar se eu insiro um disjuntor ou se eu não insiro um disjuntor para futuras ampliações, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, vindo aqui para a tela, eu trouxe alguns itens da 5410, 4211 generalidades, bem aqui nesse mais embaixo, 42112, ela fala aqui, na determinação da potência de alimentação, ou seja, aquela potência de um quadro geral, né, de uma instalação ou de parte de uma instalação, ou do quadro geral ou dos quadros secundários, tá? Devem ser computados os equipamentos de utilização a serem alimentados com suas respectivas potências nominais, né? Todos os equipamentos devem ser computados, lá no quadro de cargas, por exemplo. E em seguida, consideradas as possibilidades de não simultaneidade, aqui ele está falando de demanda, tá? Um equipamento que não é simultâneo, não está em funcionamento simultâneo com o outro, destes equipamentos, bem como a capacidade de reserva para futuras ampliações. Então olha o que ela está falando para a gente. Eu tenho que considerar uma capacidade de reserva para futuras ampliações. Tá bom, Moacir, mas que capacidade é essa? É o espaço? Não. Aqui eu estou falando de carga, de capacidade de reserva do meu quadro de distribuição. Eu não estou falando de espaço reserva, estou falando de capacidade de reserva. Logo, o que a gente pode presumir? Eu elaborando meu quadro de cargas, eu incluo uma porcentagem reserva para futuras ampliações. E qual é essa quantidade, Moacir? Qual é essa porcentagem? A norma não fala, pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%. Depende de qual a previsão de ampliação, possivelmente, de circuitos ou até de estrutura você pode ter nessa edificação. Se você está fazendo um projeto industrial que existe mudanças o tempo todo, a sua capacidade de reserva ela deve ser maior. Se você está fazendo um projeto de uma edificação vertical que não tem mais para onde subir, não tem onde ampliar, a sua capacidade de reserva se limita nos seus próprios circuitos do seu quadro de distribuição, aliadas com o espaço. Mas é diferente a capacidade com o espaço reserva. Então aqui ela está falando, tem que considerar a capacidade de reserva para futuras ampliações? Claro que tem. Tem um valor? Não tem. Pode ser 10%, 5%, 15%, depende do projetista. E aqui eu vou falar para vocês, algumas concessionárias elas tratam de capacidade de reserva para futuras ampliações. Por exemplo, a minha concessionária aí no GO, volta e meia, dependendo do tipo de projeto, principalmente para medição coletiva, ela considera aí, pede para a gente considerar até 20% de ampliação. Tá? Então essa aqui é a capacidade de reserva para futuras ampliações que a norma fala pra gente, tá? E aí isso pode confundir muita gente, porque aqui na tabela 59 da ANBR 5410/2004, a gente tem aqui quadros de distribuição e espaço reservas, né? Se eu tiver até 3 circuitos disponíveis no meu quadro de distribuição, eu posso ter espaço mínimo de 2. Aqui, pessoal, é espaço para poder inserir esse possível circuito reserva, tá? Aqui ela não está falando de carga, aqui ela está falando de espaço, beleza? Então, como critério, você pode trabalhar, bom, nessa linha eu tenho circuitos monofásicos, então vou trabalhar com um espaço reserva para circuitos monofásicos. Nesse barramento pente eu tenho circuitos trifásicos predominantes, então possivelmente eu vou ter mais um circuito trifásico ou não, vou deixar um espaço para um circuito trifásico. Então é espaço, não é carga. Entende a diferença daquele item com a tabela 59? O item anterior que eu mostrei para vocês fala de capacidade, tá? De eu inserir uma porcentagem nesse quadro de distribuição final. E este item está falando de espaço. É óbvio que os dois devem estar alinhados. Um deve estar alinhado com o outro, né? O espaço e a capacidade. Mas eles não são a mesma coisa, tá certo? Então, aí ele deixa uma nota, e justamente, provavelmente para não confundir o pessoal aqui, a capacidade de reserva
deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição. A capacidade e não o espaço. Então a capacidade de reserva ela deve ser considerada no cálculo do alimentador, ou seja, você tem um quadro de distribuição, tem que considerar uma capacidade de reserva para esse quadro, certo? Mas o espaço é aqui na tabela 59. Então onde que eu faço essa previsão de carga, pessoal, de capacidade de reserva? No meu quadro de distribuição, no meu próprio quadro, eu posso inserir uma porcentagem final aqui, ó, na minha potência aparente de 10%, de 15%, tá certo? Então, aqui no meu quadro de distribuição mesmo, na minha potência instalada, eu posso inserir uma capacidade de reserva. Ah, Moacir, eu quero inserir minha capacidade de reserva no cálculo de demanda. Pode inserir também? Claro que pode. Vai do projetista, essa possível ampliação que ele está prevendo, tá? Mas que tem que ser considerado, de acordo aí com a 5410 nesse item. E aqui a gente vê, só para mostrar a diferença para vocês, do espaço, né? Então aqui, ó, eu tenho um espaço reserva. Eu não tenho uma capacidade reserva, eu tenho um espaço reserva, conforme a norma está falando. A norma não fala, pessoal, e agora para deixar bem claro, para fechar o nosso tema, a norma não fala de disjuntor reserva, ela fala de espaço reserva, tá? Então, este aqui é um espaço. Portanto, já por essas determinações, ela pede uma capacidade, mas não significa que você tem que inserir um disjuntor possível. Por que, pessoal, não é tão interessante inserir um disjuntor reserva? Porque você não sabe qual circuito vai ser necessário para aquela instalação. Você só vai saber quando você fizer um dimensionamento do mesmo. E lá no critério de sobrecarga da NBR 5410 é que você vai saber qual é a corrente nominal do seu disjuntor, do seu fusível. Então, pessoal, você inserir o disjuntor sem saber o que vai estar lá não é conveniente, porque pode ser que você instale um circuito que aquele disjuntor não vai atender. E aí você está desperdiçando um disjuntor simplesmente porque você acha que tem que estar limitado a sua carga. E não tem nada a ver. Capacidade de reserva. Feito. Bom, vou precisar instalar um circuito para essa ampliação. Vamos verificar se esse circuito dessa ampliação vai atender ou não vai sobrecarregar o meu quadro. Vamos analisar o projeto, as cargas que estão inseridas. Aí sim eu determino qual vai ser o meu disjuntor, qual vai ser o meu cabo, porque eu tenho que estar alinhado também com tudo que vai ser instalado. Então não adianta eu colocar um disjuntor reserva. Eu tenho que inserir espaço para futuramente, numa ampliação, inserir um disjuntor e dimensionar esse disjuntor corretamente. Então eu espero que você tenha entendido as duas coisas. A norma pede capacidade de reserva, não pede? Pede. Tem valor? Não tem valor. Pode ser do projetista, que ele delimitar 10%, 15%, 20% ou assim por diante. Ou até mais, dependendo da futura ampliação que vai acontecer naquela edificação. É muito característico. A norma pede disjuntor reserva? Não, ela pede espaço. Então eu delimito o espaço de acordo com a quantidade de circuitos, né? Então, como ela mostra aqui, eu tenho as quantidades de circuitos disponíveis, né? E eu tenho os espaços a serem considerados. Lembrando que se eu passar de 30 circuitos, aí eu tenho que trabalhar com 15% dessa quantidade, tá certo? Então, 40 circuitos, 15% de 40 vai ser mais ou menos a quantidade de espaço reserva que eu devo ter e a capacidade reserva de carga eu que devo delimitar. Então fique bem claro isso. Devo inserir disjuntores como reserva? Não é apropriado porque você não sabe que circuito vai ser instalado nessa futura ampliação. Portanto, pode haver necessidade de ser retirado o disjuntor que você colocou como reserva e colocado outro no lugar. Você vai estar perdendo aí uma possível necessidade daquele disjuntor, pode estar perdendo até a compra desse disjuntor aí, se ele não for mais utilizado, beleza? Então é isso, pessoal, é a diferença entre capacidade, espaço, tá? E não utilizar disjuntores, né, como espaço. Ele pede espaço, não pede disjuntores reserva. Fique bem claro aí esses conceitos para você. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado você a entender a diferença de capacidade de reserva, espaço e reserva, tá? E entender que realmente não há necessidade de eu inserir um disjuntor como reserva para futuras ampliações, porque eu simplesmente não sei o que eu vou instalar naquela edificação futuramente e eu posso estar desperdiçando um disjuntor naquele momento, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima. Não esquece, pessoal, deixa o seu like aqui, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa aprender sobre esses temas aqui de projetos elétricos que a gente vem abordando. Um grande abraço e até a próxima.